Boa noite a todos. Hoje eu preparei uma reflexão para a gente estar trabalhando em cima dela. Foi extraída, como a Geni falou, deste livro aqui, Renovando Atitudes. É um livro que lá em casa eu e o Jonathan, a gente está usando ele para fazer o nosso evangelho. E eu achei umas mensagens bem interessantes, então, como foi assim meio em cima da hora, eu achei que seria interessante colocar ele, até porque o Vinha de Luz já está com uma sequência já programada, né, com os próximos, e eu não quis atrapalhar essa sequência. E eu vou ser um pouquinho breve também, porque eu vou ter que economizar a garganta, que não está 100%. Mas hoje eu trouxe uma reflexão para nós falarmos aqui sobre influências. Como a Geni falou, usando outra palavra, né? Mas uma forma da gente estar influenciando o nosso meio, as pessoas à nossa volta, né? Então vamos falar um pouco sobre a influência na nossa vida, né? Qual a influência que os outros exercem em nós, o que estamos permitindo que nos afete e também o contrário, o que nós estamos influenciando nos outros, né? E até que ponto essa influência chega nestas pessoas, né? E nossas atitudes, elas devem nascer das nossas inspirações mais íntimas e não ser uma forma reativa. Reativa quer dizer reagir, né? Devolver ali no mesmo nível, bateu, levou. Fez uma ação, né? Veio uma reação. Então isso é uma coisa que a gente tem que evitar no nosso dia a dia. A gente tem que aprender a agir, não reagir. Como talvez fique um pouco complicado falando dessa forma, mas um fato, por exemplo, se alguém invade o meu espaço, ao invés de eu reagir, esperar chegar no meu limite para tomar uma atitude, a hora que eu percebo que ela está chegando ali no meu limite, eu já vou falar, olha, peraí, chega um pouquinho para lá, que aqui é meu espaço. Isso é uma ação, eu agi, eu não reagi. Quando você espera para reagir, as atitudes são, na maioria das vezes, negativas. E mais violentas, né? Você espera chegar num ponto que o seu estupim ali já está a ponto de explodir. Então, é o primeiro passo a gente observar esse limite. E as emoções dos outros não devem refletir no nosso modo único de pensar e de agir. Não podemos aceitar sermos influenciados, seja pelo que for, e nem influenciar os outros também, né? Então é isso que eu falei, sobre a gente estar nesse limiar aí, vigiando até onde é o limite para a gente, né, se manter. Cada um tem o seu caminho a seguir. Não impor ou convencer os outros da nossa realidade, como se o nosso modo de ver as coisas fossem o melhor. E nem achar que somos donos da verdade. Porque isso que eu quero falar aqui é num modo muito abrangente. E aí, durante o nosso diálogo aqui, eu gostaria de propor que cada um fosse avaliando as suas atitudes, o seu dia a dia, o seu comportamento, né? Porque a influência, ela está o tempo todo conosco. Nós estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados. Então, nesse momento, eu chamo vocês a refletir comigo enquanto eu estou aqui, né, decorrendo aqui o texto que eu preparei, aí refletindo sobre isso. Até que ponto você está se deixando se influenciar? E até que ponto você está influenciando outras pessoas à sua volta? As suas atitudes têm sido boas ou negativas? Você está agindo ou está reagindo? Como que você tem enfrentado os desafios do teu dia a dia? E eu acho bem interessante porque eu costumo falar que a espiritualidade, ela jamais abandona a gente em momento algum, né? Por mais que a gente ache que às vezes a gente passa uns pedaços meio difícil, e aí nós, como sabemos, como espíritas que somos, a gente sabe que se a gente baixa a guarda, a gente dá a brecha para que, né, aqueles não tão da luz se aproximem de nós. E aí, muitas vezes a gente se pega perguntando, nossa, será que o meu mentor, né, deu uma afastada?
Será que... E aí, às vezes, a gente deixa aquela brechinha, a gente fica meio brocochô. Só que nesses momentos, Ele está mais ainda presente conosco. Nós é que não conseguimos senti-lo. E aí, o que acontece? A gente começa a achar que a gente está sem apoio, que a gente está sem auxílio. Só que Ele está o tempo todo tentando nos influenciar positivamente nas nossas mudanças, nos nossos pensamentos, para poder a gente sair daquela sintonia, daquele momento ruim que a gente está. Só que nem sempre a gente consegue enxergar isso, né? A gente nem sempre tem essa visão sobre isso. Então, a gente tem que entender que nós não somos os donos da verdade, como que eu estava falando. Em relação ao espiritismo, por exemplo, quando a gente conhece essa doutrina, a gente se apaixona, a gente se encanta, né? E às vezes a gente quer colocar aquilo goela abaixo na vida do outro. E não é assim que funciona. A gente tem que entender que cada um tem o seu tempo, que cada um tem o seu momento e que todos estão ali para aprender e para evoluir. Então, orientar e esclarecer não é impor, indicar caminhos forçados, induzir experiências, privar as pessoas de exercer suas opções e vivenciar as suas próprias experiências. Não é assim que a gente deve direcionar as pessoas. Existe uma diferença muito grande. Um exemplo muito real é esse atendimento fraterno que a gente faz aqui, das 7, né, até pouco antes das 8. As pessoas que chegam até aqui, elas chegam em busca de uma orientação. A gente não vai dizer o que é para ser feito. A gente vai abrir a mente dela para ela conseguir enxergar outras possibilidades, de enxergar aquele momento que ela está passando. A gente não vai impor nada, a gente não vai dizer faça isso, faça aquilo, é assim, é assado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não tem que nada. Então é um motivo bem verdadeiro que tá para a gente colocar aqui como exemplo de uma influência. Né? Então a gente, às vezes no dia a dia, a gente acaba influenciando outras pessoas numa circunstâncias como, por exemplo, um colega que vem te pedir um conselho, às vezes você acaba influenciando de uma maneira que de repente às vezes você nem percebe. Né? E aí a pessoa vai, segue aquilo que você falou, dá errado, e aí, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade com a nossa fala, com os nossos atos, porque às vezes a gente acha que a gente não tem tanta credibilidade, mas a gente não sabe como que o outro enxerga a gente. Às vezes você é referência para ele como pessoa. Às vezes ele conhece a sua história e ele fala, nossa, a Vânia já passou por tanta coisa. Você viu como que a Vânia continua progredindo? Você viu como que a Vânia continua sempre alegre, sorridente? Nossa, o que ela fala para mim, eu escuto. E aí às vezes a pessoa não está no momento bom, fala alguma coisa que a pessoa não deveria seguir, né? E aí vai lá se embora, né? Então, assim, é muito importante a gente estar atento a essas coisas que a gente fala. Errar faz parte do processo evolutivo de amadurecimento da humanidade. Cair, levantar, tudo isso faz parte do aprendizado. A gente não pode ser poupado desses momentos porque é assim que a gente evolui. A vida tem diversas formas de conduzir os indivíduos no desenvolvimento, né? E a gente lança as sementes sem a pretensão de colher rapidamente os frutos. Tudo a seu tempo e cada semente é única. Cada uma tem a sua peculiaridade. No caso, a semente somos nós, como analogia aqui. Cada um tem seu tempo. Cada um tem a sua peculiaridade ali, né? Então, uma semente de alguma planta que ela gosta mais de água, por exemplo, se você deixa faltar a água ali, vai ser difícil. Ou então uma época do ano. Aquela semente ali é de uma planta que costuma nascer mais na época de inverno. Se você plantar no verão, ela não vai nascer. A mesma coisa somos nós. A vida nos dá aquilo que a gente precisa para melhorar. Então, se nós estamos num ambiente de família
com pessoas difíceis, com pessoas complicadas. É este ambiente que você precisa para germinar essa semente. Por mais difícil que seja da gente compreender, mas é essa situação que a gente necessita para poder evoluir. Porque às vezes o que é errado aos nossos olhos é apenas um processo pelo qual é necessário passar. É de onde vai ser extraído a força e o conhecimento, a coragem de enfrentar os obstáculos e evoluir com eles, progredir com eles. Cada degrauzinho de dificuldade que a gente passa nos coloca num patamar um pouquinho mais elevado. E como a gente estava falando um pouco antes da palestra, que a Geni até comentou a respeito das nossas atitudes e renovar nossas atitudes, o importante é a gente continuar tentando. O importante é a gente continuar vindo aqui, vindo buscar esclarecimento, vindo buscar conhecimento, tentando se esforçar ao máximo ali a cada dia para melhorar. Quando eu fui para fazer esse texto aqui, eu abri esse livro e aí caiu um tema que eu olhei e falei assim, eu acho que eu não tenho ainda capacidade para falar sobre ele, vai ficar meio tenso para mim. Aí peguei um outro, e aí foi justo esse daqui. E aí eu senti tipo assim, então peraí, toma. Por quê? Eu vou ler depois o texto e vocês vão entender. Porque no dia a dia, como eu falei, às vezes a gente age de maneira que às vezes a gente nem percebe. E eu, pelo fato de estar aqui com vocês, a gente estar nessa jornada evolutiva de aprendizado, de conhecimento, às vezes eu acho o meu trabalho muito desafiador, sabe? Assim, as pessoas que me cercam, as atitudes, sabe? Eu acho muito desafiador para mim. É como testar todo dia ali o que eu venho aqui falar, o que eu venho aqui escutar. É todo dia, é uma batalha todo dia. E eu não vou mentir para vocês não, na maioria das vezes chega de noite, eu vou dormir. Ai, falhei de novo. Mas no outro dia cedo, eu respiro fundo. Vamos tentar de novo. E é assim que é, e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não tem que ficar se cobrando tanto. A gente tem sim que se cobrar de tentar todo dia, de cair e levantar. E não se cobrar porque caiu. Nossa, todo dia eu caio, e daí? Enquanto você estiver todo dia se levantando, é isso que importa. Ser forte, ser firme no seu propósito. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir, eu quero fazer diferença ao meu mundo ao redor, eu quero transformar as pessoas com o meu jeito de ser, com o meu jeito de agir. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, nossa, como que você mudou? Você está uma pessoa diferente. Nossa, é tão gostoso ficar perto de você. Nossa, você tem uma energia tão boa. Tem coisa mais gostosa que a gente ouvir isso? As pessoas quererem ficar perto de você, querer ouvir o que você tem para falar. Isso é muito gostoso. Só que não adianta a gente falar por falar. Eu gosto de ficar perto porque nossa pessoa é engraçada, mas só fala um monte de abobrinha, um monte de besteira que nada acrescenta. Então, assim, a gente está aqui para isso, para evoluir, para a gente poder cada dia ser uma pessoa melhor, para cada dia a gente colocar em prática esses ensinamentos que a gente vem angariando dia após dia. Esse horário que a gente tem aqui é um horário de alimento para a nossa alma, é um horário que a gente reserva, que a gente retira do nosso tempo para falar assim, não, esse momento é o momento que eu vou me dispor com a espiritualidade para aguar essa sementinha que está aqui dentro, para que eu possa cada dia ser melhor, para que eu possa cada dia crescer, florescer, dar frutos, alimentar aqueles que estão ao meu redor, dar sombra para aqueles que estão cansados, sentarem à minha volta. É essa semente que a gente tem que cultivar, é esse o trabalho que a gente tem que ter. A gente tem que a todo momento nos policiarmos para sermos boas influências ao nosso redor.
E também, principalmente, que é o meu maior desafio, não se deixar influenciar pelos que estão ao nosso redor. Esse, para mim, é o ponto que eu acho mais difícil. Porque nem sempre a gente consegue seguir o que Jesus falou, vigiai e orai. Nem sempre. Mas com determinação, como eu falei, a gente consegue. É tentar todo dia. Caiu 100 vezes, levanta 200, não tem problema. Vamos continuar. O processo é esse. Se pegarmos uma criança e brindá-la de todo e qualquer tipo de mal, para que não aconteça com ela ao longo da sua jornada, para que ela não sofra nenhum tipo de frustração, que tipo de adulto ela vai se tornar? Eu acho que a gente tem alguns exemplos aí já na sociedade disso, né? A gente tem, infelizmente, muitos jovens nesse nível. Esses dias eu vi um vídeo, que eu acho que talvez vocês devam ter visto também, que eu falei assim, não, gente, eu quero não acreditar que isso seja verdade. Uma menina não, uma moça de 20 anos fazendo birra porque a mãe não comprou o iPhone que ela queria. Fazendo birra no shopping, igual criança, gritando num escândalo terrível. Eu falei, não pode ser. Eu não acredito. Eu quero pensar que isso é alguma pegadinha, porque... Só que é a mais pura verdade. Porque que acontece? Eu acredito que a geração foi vindo assim. Ah, nossa, eu sofri muito com meu pai me batia, me judiava, né? E eu ia de madrugada lá pegar água na mina, com aquele frio, de pé no chão. Papapá. Aí quando tinha os filhos passavam uns perrengues, mas era bem menor. Aí foi vindo, não, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, não, porque o filho não pode trabalhar, não, porque menor não pode trabalhar. Menor de 18 anos ainda está à toa aí sem trabalhar. E aí, o que foi acontecendo? Foi blindando de uma certa forma, que criou uma geração que acha que tudo pode e que nada deve, né? Nada deve para ninguém. Então, isso daí influencia quando chega na vida adulta. Aí vem as frustrações, o que acontece? Não aceita. Só que tem um pequeno detalhe, trazendo aqui para a nossa vida adulta, nós já, né, de décadas aí, poucas décadas, será que nós também não fazemos as nossas birras, não, hein? Vocês já pararam para pensar? Quantas vezes, às vezes a gente acha que a pessoa está doente por causa disso, por causa daquilo, mas aí você vai ver, é fundo emocional. Mas o que aconteceu que a pessoa ficou doente, será? É por conta de fundo emocional, porque a pessoa não aceitou aquilo que aconteceu na vida dela. A pessoa, vamos colocar um exemplo aqui. A pessoa perdeu um emprego. Só que aquele emprego que ela perdeu é uma área boa. É uma área que ela perdeu aqui, mas ela consegue arrumar ali em pouco tempo se ela quiser. Tem experiência, né? Tem condições de trabalhar. Só que não, a pessoa está apegada àquele ali. Não porque foi injusto o que fizeram comigo, porque eu não aceito, porque não podia, porque eu não merecia isso. E aí vai lá, juntando. É ou não é uma birra? Não, porque eu queria continuar lá, eu não queria outro, eu não quero outro emprego, eu quero aquele lá. Mas você tem condições de pegar o outro, dizer, não, mas eu quero é aquele. Aquele lá porque não é justo, porque não é assim, porque fulano vai pagar, porque isso, papapá. Birra, gente, birra de adulto. E isso vale para todas as outras áreas da nossa vida. Basta a gente analisar o contexto com o coração aberto que a gente vai enxergar. Quantas vezes? Quantos males da nossa alma, quantos males no nosso corpo poderiam ser evitados se a gente parasse com essa birra, né? E aí a gente traz o mal para a gente mesmo e nem percebe. E aí depois reclama, quer culpar o mundo.
Então, os obstáculos, eles fazem parte da vida, do aprendizado. Dizer não é evoluir, é amar, é impor limites. Assim como eu disse a respeito no início ali, de você limitar até onde uma pessoa pode ir, isso é impor seu limite. É você não deixar ser influenciado. Porque cada vez que você deixa ser influenciado, você deixa uma parte sua em falta. Você fica em falta com você mesmo. Então, assim, é importante a gente analisar essa questão cada vez mais com carinho, para que a gente não imponha essas influências a outras pessoas e que não aceite também. Quando queremos impor limites ou somos limitados por alguém ou alguma situação, aprendemos a respeitar onde é o nosso lugar e automaticamente aprendemos a respeitar também o nosso espaço, a não aceitar a invasão do nosso lugar. Não aceitamos ser influenciados. Quando somos livres e deixamos que os outros também sejam livres para tomarem suas decisões, sempre encontraremos aquilo que precisamos para evoluir. Então, todo caminho é certo. Todo caminho é certo. Não existe caminho errado. Por que eu digo isso? É aquilo que eu falei da história da semente. Cada um está num processo de aprendizado. Então, se a pessoa está, vamos supor, sei lá, qualquer tipo aí, um caminho errado no mundo das drogas, num vício, num crime, ela está lá porque ela precisa aprender alguma coisa, por mais difícil que seja. Porque o aprendizado não é só aqui. O aprendizado é nessa vida e no mundo de lá também. Porque se essa pessoa ela tem a oportunidade de viver aqui uma vida melhor e ela abre mão disso para viver uma situação que não seja tão adequada, ela vai colher frutos com isso. E a gente também, a evolução ela não dá saltos, né? A gente já sabe disso, ela é progressiva. Então, imagina como os homens da caverna, por exemplo. Eles tinham um modo deles de agir que para eles, para aquela época, era normal. Se eles vêm para uma época de hoje, acha que eles vão conseguir comportar igual a gente? Não vão. As atitudes deles podem talvez começar a tentar se aproximar da nossa, mas ainda assim vão ser rudes, vão ser grosseiras, vão ser ásperas, vão ser talvez ali sem nenhum amor, sem nenhum carinho. Mas ele está aprendendo, ele está passando por esse processo, mas enquanto ele está aqui caminhando com a gente, nesse nível que ele está aprendendo, ele está evoluindo. Para a gente, como eu falei, aos nossos olhos pode parecer que não, mas para ele está. Então é a mesma coisa essas pessoas que escolhem caminhos tão distorcidos, vamos dizer assim, que para elas talvez seja normal, por mais que para a gente seja diferente, seja difícil da gente aceitar, mas é o processo que ela precisa passar para o despertar espiritual dela. Porque ela tem uma vida conturbada, mas quando ela passar do lado de lá, ela vai despertar para uma nova realidade. Somada à vida anterior dela, na época, como eu dei o exemplo, que ela era um homem das cavernas, e na época que ela veio para cá, tendo essa dificuldade de socialização, ela vai passar para o lado de lá com todo esse conhecimento, vai ver como que ela evoluiu. Que para a gente, enquanto estava vivendo aqui, era uma pessoa que não estava evoluindo em nada, mas ela estava a seu modo. A seu modo. E o que é importante nessa questão é que existem várias pessoas ao nosso redor de diferentes etapas, assim como eu citei. E nós estamos ali passando essa influência.
ou também recebendo essa influência. Assim como, por exemplo, eu citei o homem da caverna, se ele estivesse vivendo entre nós num modo mais adaptado, ele, por mais que se adaptasse, ele não teria essa socialização tão equilibrada quanto nós, mas estaria ali em nosso meio. Nós estaríamos influenciando ele com o nosso bom comportamento, entre aspas, né? Um comportamento aceitável, digamos assim, né? Socialmente, né? Porque ainda existem, né? Enfim. E da mesma forma, ele também, com seu modo rude, pode influenciar a gente. Vai depender do quê? De nós, das nossas atitudes. O que a gente quer para a nossa vida, né? Então, agora eu vou ler aqui o texto. Tem uma passagem do Evangelho aqui que fala: quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Lê para mim. Minha garganta está ruim já, nossa Deus. Não nos influenciemos pelos feitos alheios. Nossas atitudes devem realmente nascer de nossas inspirações mais íntimas e não constituir uma forma de reagir contra as atitudes dos outros. Não permitamos que emoções outras determinem nosso modo peculiar de pensar e agir. Caminhemos sobre nossas próprias pernas, determinando como agir. Quando alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés. A recomendação de Jesus poderá ser assim interpretada: não devemos impor aos outros o constrangimento de conhecê-los a vossa realidade, como se a nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse a melhor. Nem achar que a verdade é propriedade única e que somente coubesse a nós a posse exclusiva desse patrimônio. Em muitas ocasiões, a título de aconselhar melhor opções e diretrizes, no sentido de esclarecer e priorizar a seleção de atitudes dos outros, que, na verdade, caberia a eles próprios desempenhar, nós extrapolamos nossas reais funções e limites, transformando o que deveria ser esclarecimento e orientação em abuso e ocupação indevida dos valores e domínio dos indivíduos. Sentimos necessidade de corrigir opiniões, indicar caminhos, induzir experiências, privando as pessoas de exercer opiniões e de vivenciar suas próprias experiências, deixando-as criar e cair e levantar, amar e sofrer. Estamos, ao contrário, permitindo que elas mesmas possam angariar seus próprios conhecimentos, dessa forma estruturar sua maturação e crescimento pessoal. Deixar casas e cidades que não vos ouvem as palavras é demonstrar que não temos a pretensão de únicos possuidores da relação divina e que, em nossa interpretação, as criaturas estariam desprovidas de outros canais de instrução e conhecimentos divinos. Reter o pó em nossos pés não é ter a visão de imensidade e diversidade das possibilidades universais, que apoiam sempre as criaturas de conformidade com a sua idade astral e sempre no momento propício para seu crescimento íntimo. A vida maior tem inúmeras vias de
inspiração e revelação, a fim de conduzir os indivíduos a seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos nos arvorar em indispensáveis desígnios divinos. Lancemos as sementes sem a pretensão de aplausos e reconhecimento, mesmo porque talvez não haja florescimento imediato, mas na terra fértil dos sentimentos humanos haverá um dia em que o campo produzirá o seu tempo. Não aceitamos as pessoas como indivíduos de personalidade própria, respeitando suas opiniões, ideias e conceitos, até mesmo seus preconceitos. Estaremos dando a elas um fundamental apoio para que escutem o que temos para dizer ou esclarecer, deixando depois que elas mesmas, conforme lhes convém, mudem ou não as suas diretrizes vivenciais. Talvez o servo imprudente, arraigado no orgulho, esperasse louros dourados de considerações e entendimento de todos os que escutassem e que fossem amplamente compreendidos em suas intenções, mas, por enquanto, na terra, o plantio é ainda difícil e as colheitas são mais generosas, não são mais generosas. Há muitas criaturas intransigentes e rigorosas que não entendem, impõem, não ensinam, pregam, não amam, manipulam, não respeitam, criticam e, por não usarem de sinceridade, é que fazem um gênero de suposta santidade. Portanto, se não formos bem acolhidos nos labores que desempenhamos na seara de Jesus, silenciamos sem qualquer reação ao contratempo e aguardemos as providências das mãos divinas. Nesse afã, prosseguemos convictos do nosso ideal de amor, partilhando entre as realizações porvindouras rumo ao final feliz, nosso próprio caminho, cujo mapa está impresso em nosso coração. Muito obrigada, Vânia. Então, gente, eu achei muito interessante esse texto e, na verdade, acabou que eu pendi mais para a questão da influência, porque eu achei muito importante falar sobre isso, até mesmo por conta do meu convívio no dia a dia. Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir, de fato, sementinhas para vocês, que vocês possam levar ao longo dessa semana, que vocês possam refletir sobre isso e que Deus abençoe vocês, dê força, saúde, para todos nós, para podermos colocar em prática. E é isso.